Shiva Shambhu, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor, sabedoria. Hoje, na sequência dos nossos estudos do oráculo védico, nós trazemos essa belíssima imagem de Hanuman. O título do arcano hoje é Hanuman, que simboliza a devoção, que é a devoção por excelência. E hoje, obviamente, nós vamos falar um pouco desse aspecto da devoção. E como sempre buscamos fazer, nós falamos um pouco da simbologia da carta e depois da representação, né? Ou seja, o significado e o que representa este significado ou estes significado, pois que são múltiplos. Aliás, são inesgotáveis, né? Esse é o valor do símbolo, que ele se multiplica, né? A cada novo olhar você pode trazer novas significâncias, novas visões, transformadas percepções que te alinham com outros estados conscienciais. Daí a importância dos símbolos, né, no aporte do caminho espiritual. E quem é Hanuman? Acreditamos que não haja nesta sala alguém que não tenha ouvido falar em Hanuman. Ele é uma das figuras mais icônicas dentro do panteão, né, de deidades ou representatividades védicas. E que está muito presente no próprio Ramayana, né, o Ramayana, que é a grande epopeia que foi cantada por Valmiki, né, que escreveu o Ramayana, ou Ramayana, como alguns falam. E não só ali. Hanuman também está presente nos Puranas. No próprio Mahabharata ele aparece. Então ele é uma figura muito presente em toda a literatura védica. E nós precisamos entender quem é Hanuman, porque Hanuman representa a devoção. E no caso específico ali, devoção a Sita e a Rama. Sitarama, ou Rama e Sita, são esses dois que aparecem em primeiro plano, um pouco abaixo. E Hanuman ao fundo. Hanuman, como vocês podem ver, ele é um símio, é um antropocímio, é um metade homem, metade macaco. É interessante que, não só na tradição védica, mas nos grandes mitos, antigos mitos do planeta, sempre aparecem esses seres que são metades humanos e metades animais. Nós vamos ver isso na mitologia grega, enfim, em quase todas as mitologias antigas. Inclusive, havendo alguns pensadores espirituais levantando a hipótese de que, em tempos remotos, muito remotos, em civilizações perdidas, muito antigas, né, houveram esses seres, que alguns chamam de teriantrópicos, que estiveram presentes aqui na humanidade. Mas que isso também, aqui no caso específico, não é relevante, é apenas uma curiosidade.
Então, Hanuman, ele representa a devoção e nós precisamos entender um pouquinho da história de Hanuman, a belíssima história, que é muito longa. Lógico que nós vamos trazer apenas alguns elementos, alguns episódios, para ilustrar o que é a devoção. Então, Hanuman, ele é um Vanara. O que é um Vanara? Vanara é justamente os símios, né? O grupo dos símios que são antropomórficos, ou seja, que têm inteligência humana, perfil humano, só que ele tem feições símias ou feições de macaco, né? Então existia o Ramayana, ele conta, né, desse grande clã que era feito só por símios ou por vânaras, né? E, e sendo que Hanuman, ele era um ministro, tipo um primeiro-ministro, dentro desse reino onde Sugriva era o grande rei. Então, Hanuman, ele era um ministro de Sugriva. Tanto Hanuman quanto Sugriva vão estar presentes nessa epopeia, ou nesse épico grandioso em que nós temos a história do rapto e do resgate de Sita, que é a rainha, a consorte de Rama, né? Então nós vamos contar um pouco da história e depois nós vamos trazer os elementos representativos, porque obviamente essa história está falando conosco neste aqui e agora. É dito que o Ramayana, ou Ramayana, ele não aconteceu, ele acontece. Ele é presente a cada momento, porque ele está falando de algo da nossa essência divina. Então, uma grande simbologia, uma grande metáfora que fala da nossa condição divina. E quanto nós explicarmos os elementos, veremos como, né, talvez nós tenhamos ouvido falar tantas vezes dessa história e não pudemos perceber que ela estava dialogando com a nossa própria condição. Então, o que ocorre muito resumidamente? Existia um rei demônio, que era um Asura, um demônio, que se chamava Ravana. E Ravana era rei numa ilha que era chamada de Lanka, que hoje todos acreditam ser Sri Lanka, que fica justamente ali ao sul da Índia, uma ilha, né, ao sul da Índia, numa ilha muito extensa, muito grande. Então, acredita-se que esse Lanka era justamente o que hoje é Sri Lanka, embora as descrições geográficas não correspondem, porque estamos falando de uma mitologia, e ali se diz que era uma ilha fortificada, né, por paredes de ouro, com, né, uma ostentação, uma grandiosidade absurdas, né? E Ravana era um rei poderosíssimo, inclusive ele tinha 10 cabeças, né? Ele ganhou alguns atributos diretamente de Brahma, por ter feito muitas austeridades, enfim. E aí, Ravana, que era esse rei demônio, rei de Lanka, ele sequestra Sita, que é a consorte de Rama, né? E quem é Rama? Rama é o próprio Senhor Vishnu, é o segundo aspecto, né? É o aspecto da conservação, né? E, por sua vez, Vishnu também é Krishna.
Então, quando nós falamos de Krishna, falamos de Rama, nós estamos falando da mesma frequência, do mesmo princípio. E, igualmente, ele era um príncipe, um rei. E quando a sua consorte é sequestrada por esse tirano, esse déspota, esse rei demônio, que era Ravana, ele vai pedir ajuda aos Vanaras, né, que são os homens macacos, né, para poder ir libertar Sita. E ali ele conhece Hanuman, porque Hanuman, como dissemos, era ministro de Sugriva, que era o rei dos símios, ou dos Vanaras, ou Vanaras. E dizem que quando Hanuman viu Rama pela primeira vez, ele tinha olhos de ver, ele reconheceu, atrás da indumentária humana, carnal, o divino. E naquele momento ele teve uma rendição absoluta. Ele não mais questionou. Muito parecido com aquilo de Samana Jesus chegar para dois pescadores à beira-mar, que nunca tinham visto Samana Jesus, e ter dito: ei, vocês, que no caso era Pedro e seu irmão, ei, vocês, seguem-me. E eles largam as redes, os barcos, as famílias, e seguem aquele até então desconhecido. Então, esse poder magnético, esse algo que, quanto é visto através da condição humana, né, porque Vishnu estava na condição humana como Rama, então ele viu não Rama, não a condição humana, e sim o divino que estava ali, a manifestação do divino, ou seja, um aporte avatar. Ali nós tínhamos uma manifestação avatárica, era um avatar de Vishnu. E aí ele se rende. Mas não é uma rendição qualquer. É um Sharanagati. O que é um Sharanagati? Sharanagati significa a entrega ao refúgio supremo. É a entrega total, irrestrita, onde você esquece do seu próprio ser e se rende completamente ao absoluto. Que, por sua vez, não é algo distante ou separado de nós, mas em nós mesmos. E aí, Rama conta todo o drama que ele estava vivendo, de Sita ter sido sequestrado, e ele se predispõe junto com os Vanaras, os símios, os antropocímios, a irem ajudar nessa difícil missão. Primeiro era chegar em Lanka, porque tinha todo um mar para ser transposto. E aí, com seus poderes, né, Hanuman, ele dá um salto, ele fica gigante, dá um salto e ele atravessa de um salto e chega na ilha. Bom, existem muitas histórias, muitos acontecimentos nesse ínterim, né? Ravana consegue aprisionar Hanuman, e aí Hanuman, na verdade, se deixa aprisionar porque ele queria chegar até onde estava Sita. Ele se deixa aprisionar, e aí ele leva um anel de Rama, né, e entrega para Sita, para demonstrar que ele estava vindo em nome de Rama, né, que aquele anel era de Rama, e que Sita não perdesse as esperanças, porque eles iriam libertar. E para que Rama soubesse que ela estava bem, ela entrega a Hanuman
o Chudamani, né, que é uma joia de cabelo, Chudamani, ela entrega a Hanuman para que Hanuman pudesse levar para Rama, para que este soubesse que ela estava bem. E aí, para poder tripudiar dele, Ravana coloca fogo em seu rabo, na sua cauda, e aí ele se agiganta e sai espalhando fogo por toda a Lanka, por toda a cidade, por todo o reino. Né? Enfim, são várias histórias, né? Nós estamos apenas pensando algumas, para depois nós procurarmos entendermos o que elas significam e que relação possuem com esse aspecto de devoção. E aí, ele volta, comunica que Sita está bem, está resistindo ao assédio de Ravana, porque Ravana queria seduzir Sita, queria que ela fosse esposa dele. Né? Por isso que a mantinha prisioneira. E que ela estava resistindo bravamente a todas as investidas, porque Ravana tinha poderes sobrenaturais, de encantamento, de várias coisas, e ela resistindo, né, focada apenas no amor puro a Rama, resistindo. E aí, tem um episódio muito bonito que nós gostaríamos também de trazer, quanto Lakshmana é o irmão de Rama, que é guerreiro como ele. Tanto Rama como Lakshmana são kshatriyas. O que são kshatriyas? Kshatriyas são os guerreiros, a ordem dos kshatriyas. Né? Eles são guerreiros. Então, Lakshmana, ele é ferido numa batalha e ele estava às portas da morte e Rama pede que Hanuman fosse aos Himalaias. Eles estavam lá no sul da Índia, que ele fosse aos Himalaias, porque nos Himalaias existiam, né, uma famosa planta, né, que ela era curativa, que ela podia curar qualquer enfermidade. Essa erva é chamada de Sandivana. E Sanjivani, ela só é encontrada lá nos Himalaias, né? Então ele vai para buscar essa erva específica, que é Sandivani, e quando ele chega lá, ele não sabe distinguir Sandivani das outras ervas, milhares de ervas que estão ali naquela montanha específica, onde nasce as Sandivanis. Aí o que faz Hanuman? Ele arranca a montanha inteira e traz a montanha inteira com ele. E isso também é um aspecto muito interessante dentro dessa simbologia, né? Porque isso mostra primeiro a determinação dele. Já que eu não consigo saber qual que é a Sandivani aqui, eu vou elevar a montanha inteira, que ela vai com certeza junto. Né? Isso mostra para nós o que é a determinação da devoção. Ou seja, nada pode impedir que eu cumpra aquilo que é o propósito. Se for preciso, eu carrego uma montanha nas costas. Nada pode impedir que se realize o plano quando se tem a fé, quando se tem a reta determinação de realização. Muito semelhante ao que Sananda Jesus disse sobre aqueles que possam ter uma fé do tamanho de uma semente de mostarda e que digam para uma montanha, mova-se daqui para lá, e ela se moverá. Então, Hanuman fez mais ou menos isso que Sananda Jesus afirmou, literalmente. Ele colocou a montanha nas costas e levou a montanha inteira. Né? E com isso ele conseguiu salvar a vida de Lakshmana, que era o irmão
de Rama. E aí, o exército dos Vanaras, junto com os guerreiros de Rama, precisavam chegar, então, em Lanka para poder libertar Sita, mas tinha todo o mar, né? Como eles iriam transpor o mar? E aí, Hanuman, com todos os Vanaras, eles começam a construir uma passagem, uma grande ponte. E é interessante quando você vê hoje em dia mapas de satélite, mapas aéreos, você vê que entre Sri Lanka e o continente indiano existe realmente ainda o vestígio de uma passagem que é notoriamente visto quando você vê, né, uma foto de satélite da Terra, quando foca ali justamente naquela região, né? Então, os antropocímios, que são os Vanaras, eles carregavam blocos gigantes de pedra e escreviam o nome de Rama nas pedras. E quando eles jogavam esses blocos de pedras enormes com o nome de Rama, as pedras flutuavam. Isso também é muito simbólico, porque quando você impregna algo com a presença de Deus, esse algo não afunda, esse algo assume leveza, esse algo não tem peso. Então, tudo aqui é muito simbólico. E aí eles constroem a famosa passagem, e aí há a batalha, eles vencem a batalha, Rama derrota Ravana, né? Enfim, nós não vamos nos prolongar, porque é uma história, é um dos maiores épicos que existe, né? Uma história muito grande. Existem várias versões, nós aqui estamos falando da versão de Valmiki, que é a versão mais conhecida, né? E aí Sita se mantém pura, casta, resiste a Ravana e volta com Rama para ser coroada, os dois, né? Aí tem uma das passagens que eu acho a mais linda de todas as histórias de Hanuman, porque quando, ali já no palácio, Sita tendo sido liberta, eles começam, Sita e Rama começam a presentear e a honrar os guerreiros que lutaram. A cada um deles foi dado um prêmio. E Hanuman, que era o mais fiel, o mais corajoso, o mais bravo, aí Sita quis dar um presente especial para ele. Sita tinha um colar de pérolas que ela usava e que ela tinha uma grande afeição por esse colar de pérolas. E aí ela tira do próprio pescoço o colar de pérolas e entrega a Hanuman. E não havia qualificação de honra superior a essa, de receber não um presente qualquer, mas o próprio colar de pérolas de Sita. E todos ficam, né, admirados, extasiados. Ele recebeu, Sita deu o próprio colar de pérolas para ele, para Hanuman. E para surpresa e espanto de todos, Hanuman começa a partir o colar e tirar cada pérola e morder a pérola, e com a força da sua mandíbula, ele vai quebrando as pérolas e vendo o que tinha dentro das pérolas. E ele vai fazendo isso com cada pérola. E todos ficam admirados, e um dos generais pergunta: mas Hanuman, você está destruindo o presente que você recebeu de Sita. E Hanuman diz: nenhum presente para mim tem valor se Rama e Sita não estiver dentro dele. E eu estou procurando Rama e Sita dentro dessas pérolas e não acho. Então, para mim, não tem valor nenhum. Só tem valor aquilo que tem a presença direta de Rama e de Sita. Aí esse general disse para ele: e o que você
E onde você julga que esteja essa presença que tenha valor? Se precisa ter a presença para ter valor, você mesmo, como guerreiro, não tem valor. Aí Hanuman diz, isso é o que você acha. Isso é o que você pensa. Aí ele pega as suas garras, enfia contra o peito e rasga o próprio peito. E aí todos veem no coração de Hanuman a imagem de Sita e Rama dentro do coração de Hanuman, né? Inclusive há muitas imagens, né, que nós vemos dessa passagem, né? E dentro do coração de Hanuman está Sita e Rama. Isso é que é a devoção. É quando Deus não está fora, mas quando Deus está no coração. Quando alguém rasga o próprio peito e ali no coração, que é o centro do próprio ser, está entronado a presença de Deus. Isso é que é devoção. Então, todos os objetos exteriores, eles não são nada comparado a esse Hridaya Kamala, esse lugar do coração onde está a presença de Deus. E Hanuman mostra isso ao rasgar o próprio peito, para mostrar onde estava Rama e onde estava Sita, né? Que é Sitaram, 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 Jaya, Jaya. E é interessante que esse aspecto, né, do divino não ser apenas masculino, né, não é só Rama, é Rama e Sita. Então, Sita representa a Shakti, a energia, o princípio feminino, né, está sempre ao lado de Rama. Então, na visão védica, Deus é incompleto sem a grande mãe, ou sem a deusa, ou sem a consorte feminina, né? Que é um aspecto muito diferente do Ocidente, que se tornou muito masculinizado, né? Que tem uma visão apenas de Deus, homem masculino, né? Né? E baniu esse aspecto feminino dentro do aspecto devocional. Se bem que Maria, mãe de Jesus, ela burlou esse sistema e acabou assumindo essa condição de ancorar as vibrações da Mãe Divina, né, aqui no Ocidente. E que bom que isso foi feito, né, que é a própria manifestação da Shakti. E aí, o que significa essa história? Voltando que eu estava me esquecendo. Aqui no Ocidente existe uma grande entidade que trouxe muitos conhecimentos do Oriente para o Ocidente, que todos conhecem aqui como Ramatiz. Existem a ordem de Ramatiz. Ramatiz está muito presente também no movimento espírita brasileiro, embora a Federação Espírita Brasileira, a FEB, não o reconheça, né? Existe uma certa rejeição por Ramatiz, né? Essas coisas da ortodoxia, mas todos conhecem Ramatiz, né? Mas poucos sabem que Ramatiz é o nome de Rama e Sita. Então, Ram, R-A-M, que é o redutivo de Rama, Ram, mais Atiz. O que é Atiz? Atiz é Sita de trás para frente. Então, quando você lê Sita de trás para frente, é Atiz. Então, Rama, Atiz. E por que Sita de trás para frente? Justamente para que pudesse camuflar essa identidade, né, para ser aceito, né, e porque também representa que você só chega a Rama através do caminho inverso de Sita.
Então isso é muito maravilhoso, muito fabuloso, e ninguém fala disso. Você vai ouvir muita gente fazendo palestras sobre Ramatiz, falando dos livros de Ramatiz, da fisiologia da alma, de não sei o que, mas ninguém fala sobre isso. De onde vem essa frequência? O que simboliza essa frequência? Então vamos lá. Qual a importância disso para nós entrarmos no aspecto da devoção? O que simboliza? Sita simboliza a nossa alma. O que é a nossa alma? É isso que está ancorado no corpo físico. É isso que entra no plano da manifestação. É isso que faz inúmeras jornadas por inúmeros mundos, por inúmeros planos. É isso, a alma, que é a grande síntese entre pensamento, emoções, sentimentos, ações. Então, isso é a alma. Então, Sita representa a alma. Se Sita representa a alma, o que representa Rama? Rama representa o nosso eu superior, que nós podemos chamar de espírito, que é diferente da alma, que é o nosso ser eterno, que é a nossa identidade divina, é o nosso Atman. Então, Rama é o Atman, Sita é a alma. E aí o que acontece? O continente indiano representa o plano divino. E Lanka, a ilha de Lanka, onde está o demônio Ravana, representa o mundo material. E o que representa Ravana? Ravana representa o ego humano. Olha a perfeição disso. Então, o que acontece? O ego humano, essa estrutura de personalidade que é fruto da ilusão e da ignorância, né, é Maya Vidya, ele rouba a nossa alma. Ele sequestra a nossa alma. Assim como Ravana sequestrou Sita, tirou Sita do plano espiritual e trouxe para onde? Para Lanka, que representa o plano material, o mundo concreto. E ali, presa em Lanka, ou seja, a alma aprisionada a um corpo físico e ao mundo concreto, ela vai sendo seduzida por Ravana, ou seja, seduzida pelo ego. Ou seja, nós estamos falando de algo que está acontecendo conosco. Aí, o nosso ser divino, o nosso eu superior, o que ele faz? Ele convoca a presença da devoção, que é Hanuman, para que esse mesmo ser divino, ou esse eu superior, esse Atma, possa vir, através do auxílio de Hanuman, da devoção, que é a energia do coração, libertar a alma do jugo das paixões, ou seja, do ego, de tudo isso que está aliciando e seduzindo a alma e desviando ela do propósito, né, que é a união com o Eterno. No caso da história, Sita se mantém imaculada, casta, ou seja, ela não se rende à sedução, embora a sedução seja constante. E nós, aqui nesse mundo? Quanto Ravana tenta nos seduzir, será que nós caímos na lábia e nos poderes sedutivos de Ravana? A maioria das vezes, sim. Né? E isso é que gera o aspecto demoníaco. Veja a perfeição dessa analogia. O que é o demônio? É simplesmente quanto a alma se desliga ou se distancia da sua presença divina, do seu Atma, ou seja, se distancia de Rama,
sai do mundo espiritual e cai no mundo material, que é Lanka, né? E é aprisionada por Ravana, ou seja, por esse aspecto da ignorância e da ilusão. É nesse estado de profunda ignorância e ilusão que nós geramos o demônio, que é o próprio demônio, que não é uma entidade à parte, e sim uma condição pelo afastamento da presença divina. Veja a sabedoria disso e como isso é maravilhoso. Então, como que Brahma, que é o eu superior, o Atma, consegue novamente trazer Sita de volta, a alma para a presença divina? Através de Hanuman, que é o quê? A devoção. E onde está Sita e Rama em Hanuman? No coração. Tanto que ele abre o peito e mostra. Que é a energia do coração. Que é a cardioconsciência. Enquanto nós não acessarmos a cardioconsciência e ficarmos só nos aspectos mentais, intelectivos, nós não vencemos. Cardioconsciência é que traz a revelação de Rama, ou do Atma, do ser superior. Então, isso é uma guerra, essa batalha, né? É uma batalha, uma guerra que ocorre dentro de nós mesmos. E nós só saímos vitoriosos se nós pedimos auxílio aos Vanaras, aos antropocínios que representam as forças da devoção, da fidelidade. Fidelidade a quê? Ao ser superior, ao nosso próprio Atma. Vejam que lindo que é esse aspecto. E aí nós vamos, para não nos estender muito, falar um pouco sobre o aspecto da devoção. Porque dentro do caminho do yoga, que traz toda essa sabedoria védica, existe um tríplice pilar, ou uma tríade de caminhos e manifestações, que podem ser percorridos por diferentes metodologias, mas que chegam no mesmo lugar. Que é justamente aquilo que corresponde a esse tríplice aspecto, ou a chama trina, que são os 3 atributos divinos, que o Felipe sempre traz na nossa harmonização, que é a luz, o amor e o poder. Então, dentro do yoga, tem um caminho para a luz, um para o amor e outro para o poder. O caminho do amor é a devoção, é a Bhakti Yoga. O caminho da luz, que é do conhecimento, é a Jnana Yoga. E o caminho do poder, né, ele tem tanto o aspecto da Karma Yoga, como da Raja Yoga. Nós vamos explicar isso, esse tríplice aspecto, porque cada um de nós se inclina mais para um desses caminhos. Cada um de nós, de acordo com a nossa natureza. Então, o que é o caminho do poder, da luz? É a realização de Deus através do conhecimento. Não o conhecimento vulgar, mas o autoconhecimento. Então, o Jnana Yoga é autoconhecimento. Você chega a Deus através do autoconhecimento. Isso é Jnana Yoga. E a Bhakti Yoga? A Bhakti Yoga, você chega a Deus, que é a devoção, você chega a Deus através da autoentrega, da rendição. Você tem que se render. Aí você chega a Deus. A Luciane sempre traz aqui sobre os Hare Krishnas. Hare Krishnas são Bhakti Yogis. Né? Eles essencialmente lidam com o caminho da Bhakti.
da devoção, essencialmente. Eles são chamados de Vaishnavas. Vaishnavas é quem trilha o caminho da devoção. E o caminho do Jnana Yoga, do conhecimento? Eles são chamados de Advaitas, ou monistas. E aí o terceiro caminho, que é o caminho do poder, é o caminho do autocontrole. E qual escola de yoga trabalha com autocontrole? A Raja Yoga, onde você aprende a controlar as suas energias, fazer a sese da Kundalini, controlar a mente, ou seja, é o autocontrole para você chegar lá. Esse é o caminho mais difícil. Ou então o caminho do Karma Yoga, ou do yoga da ação concreta. Então é o caminho da realização através das ações, das atitudes. Então veja, esse tríplice aspecto. Auto-realização, que é Jnana Yoga, o caminho do conhecimento, o caminho da luz. Auto-entrega ou rendição, que é a Bhakti Yoga, que é o caminho da devoção, que é o caminho do amor, que é o caminho do coração. Isso é que simboliza Hanuman, é o aspecto da devoção. E, por fim, o caminho do autocontrole, que é todas essas práticas, todos esses tapas, esses sacrifícios que uma pessoa realiza para ter controle sobre os seus corpos emocionais, mentais e seus corpos energéticos. Que é um trabalho sobre si mesmo, que é o poder. Então, a luz, o amor e o poder se manifestam na Terra. Veja o poder dessa vibração, que é o tríplice caminho. E nós podemos trilhar mais de um caminho? Claro, mas geralmente nós nos inclinamos mais para um caminho de acordo com a nossa natureza. Pessoas muito contemplativas tendem a Jnana Yoga. Pessoas muito emotivas, muito do coração, tornam-se Bhakti Yogas. E pessoas muito práticas, pessoas de ação, laboriosas, tendem ao caminho do Raja Yoga, ou da Karma Yoga. E todos eles são válidos. Mas talvez nessa era de Kali, o caminho do conhecimento é muito difícil. Por quê? Porque o essencial nós não conseguimos perceber, que é quem sou eu. Como eu não enxergo a presença divina, minha verdadeira identidade, e me confundo com a personalidade, com o ego, com o corpo, com os atributos do corpo, com os bens e funções no mundo, então fica muito difícil. E o caminho do Raja Yoga também é muito difícil nessa era de Kali, nessa era de escuridão, porque exige uma disciplina que nós não temos mais, ainda mais agora. Todo mundo está preocupado só com celulares, TikTok, Instagram. Não temos. Nós não conseguimos ficar 5 minutos em meditação. Então, fica muito difícil. Aí, qual é o caminho melhor para quem está na era da escuridão, ou em Kali Yuga? É a Bhakti Yoga, o caminho da devoção. É por isso que, dentro dos textos Vaishnavas, é dito que nessa era não há outro caminho a não ser cantar os santos nomes de Deus. Isso é simbólico, dizendo que se você não trabalha o aspecto da devoção, facilmente você vai ser aprisionado por Ravana, você vai ser levado para Lanka, vai ficar preso ao mundo material. Você precisa de Hanuman nessa luta. Não dá para vencer sozinho. E Hanuman é a devoção.
Bom, nós poderíamos falar muito mais sobre a devoção, mas deixar um espaço para os diálogos, né? Mas veja a importância da devoção. Embora os trabalhos da nave, por excelência, sejam Jnana Yoga, Yoga do conhecimento, que é o que os mestres do amor-sabedoria trazem. Mas quando se faz a harmonização, de certa forma, está trabalhando com Bhakti, com a devoção, porque é a cardioconsciência, é o caminho do coração. É onde está entronada a nossa presença divina, nosso Atma. Bom, é isso. Gratidão, Shiva Shambhu. Gratidão, Shiva Shambhu. E aí, realmente ficou, em resumo, para abrir para os comentários, que a devoção, querendo ou não, é o caminho mais simples e mais elevado. E, consequentemente, quando veio o termo, né, eu realmente fiquei assim, puxa, tem tanto significado para a devoção, dependendo da crença. Na visão védica, deve ser a que Gaia vai trazer, mas tem aqui a gente está mais contaminado, que é a visão do cristianismo, pregada pelo catolicismo, adoração, consagração, enfim. Mas, de fato, vamos abrir para os comentários. Depois, eu também, se eu tiver oportunidade, eu falo um pouco do que eu senti hoje, em relação a esse... Porque trabalha, principalmente, eu falei até de manhã cedo, com o Gaia, uma energia cósmica que chega através dos chamados raios cósmicos, que é o raio rubi dourado, que é exatamente o raio da devoção, né? Que exatamente era onde Jesus era o representante do raio, e agora é mestre nada, que na realidade é a figura vibracional ligada a Maria Madalena, e a gente vê aí exatamente também nesse aspecto a visão do feminino e do masculino, né? Complementando. É isso, queridos. Aí está aberta a palavra para quem quiser também contribuir com questionamento, comentário, trazendo outra observação também, que é importante para a gente poder aqui fazer uma troca, né? Quem deseja? Elias? Pois não, querido. Gaia, eu ainda percebo que nessa devoção, não sei se é por conta dessa, como o senhor falou ainda, dessa nossa linha ocidental, né? Que a devoção ainda existe o apego, ainda existe o ego, mesmo na devoção, esse caminho da devoção. Agora, quando você fala assim do conhecimento através do cardio consciência, ou seja, através do coração, a gente consegue transmutar essa linha. É isso? Sim, Elias, meu querido, vamos lá. Você traz aspectos aí muito interessantes, né? Todos os caminhos têm perigo. Nenhum deles é isento de perigos. Perigos por quê? Por nossa causa. Nós somos o fator de contaminação de qualquer um desses caminhos. Então, no caminho da devoção, há sempre o perigo do fanatismo, que é irracional, entende? Que você se torna fundamentalista, que você acha que é dono da verdade, que Deus é um servo seu. Você já viu como as pessoas muito fanatizadas, elas fazem de Deus seu servo? Ela fica com raiva de alguém, em vez dela agredir a pessoa, e fala, Deus vai te castigar. Ainda manda Deus fazer o trabalho sujo para ela. Então, assim, há um perigo enorme também nesse caminho da devoção. Por quê? Porque quanto a esse caminho da devoção, por isso que os grandes rishis falam, tem que haver a combinação dos três aspectos. Porque quando a devoção ela é moderada pelo conhecimento, pela Jnana Yoga,
ela se torna lúcida, não se torna uma devoção irracional. Entende? Porque tem compreensão, tem viveca, tem discernimento. E viveca, discernimento, é aspecto da Jnana Yoga, do caminho do conhecimento, que é o Advaita Vedanta. Então tem muita gente no caminho da devoção, como Bhakti, que está mais afundando do que ascensionando. Porque está alienado, está fanatizado. Entende? Então, um caminho tem que temperar o outro, assim como também aquele que fica muito na guiana sem a devoção, ele corre um sério risco da arrogância, de achar que sabe tudo. Eu tenho conhecimento, entende? E se perde. E se perde terrivelmente. Então, um caminho tem que temperar o outro. O ideal é que nós possamos ter os aspectos conjugados. Assim como a chama trina, né? Que é os 3 raios de atributos, todos aqui conhecem a chama trina, né? E devem ser, sim, vivenciadas de forma equânime pelo nosso ser. Porque o déficit de alguma delas nos traz insuficiência para o progresso espiritual. Então, nós temos que ter a vontade e poder, nós temos que ter o amor e a sabedoria, e temos que ter a ação concreta, né? A atividade inteligente. Então, esses 3 aspectos, eles precisam estar muito moderados, né? Embora nós possamos, pela nossa natureza, inclinar para mais para um do que para outro. Eu, por exemplo, tenho minha natureza muito voltada para Jnana Yoga. Mas tenho grandes amigos que são Bhakti Yogis, né? Que são Vaishnavas, por exemplo. Qual o problema, por exemplo, da linha do Vaishnava, dos Bhakti Yogis? Que eles tendem a ficar muito cegos para as outras coisas. Só aquilo que está ali é que é verdade, né? Isso é perigoso, né? A linha da Raja Yoga. A pessoa se torna tão poderosa que ela quer ser bruxo, quer dominar as energias, né? Porque é a manifestação do poder, né? E aí é perigoso também. Veja Hitler, por exemplo. Vocês sabiam que Hitler tinha conhecimentos iniciáticos, só que ele foi seduzido pelo lado escuro da força. Então, veja, todos eles existem perigos, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é a cardioconsciência que ancora. Tem que estar ancorado na cardioconsciência. Por isso que ela fica no centro, né? Acima dela, os 3 chakras de ascensão. E abaixo dela, os 3 chakras de ancoramento. Ela está no ponto de equilíbrio entre os 3 que ascendem e os 3 que fazem ancoramento. Entende? Aqui, ó. Aqui é o nosso centro. Entende, Liz? Mas perigo. Sempre há. Quando você falou aí a questão do domínio. Já desativei. Pode falar aí. A questão da linha do conhecimento das energias, que eu estou nessa linha também. Nessa linha das energias, no conhecimento. Mas aí foi interessante você falar para sempre a gente não ficar achando, porque conhece um pouco da linha das energias, e querer isso suba para a cabeça, suba para o ego, no caso. E para a gente manter o equilíbrio e a harmonia através do cardio. Achei interessante nesse sentido. Gratidão. Sim, Elias. Veja, por exemplo, o aspecto da consagração da ayahuasca ou a medicina da floresta. Você está trabalhando com campos, com energia. Então é muito na linha da Raja Yoga. Entende? Isso tem perigo? Tem.
Tem. Se você não estiver preparado, não entre nesse caminho. E as pessoas fazem uso tão irrefletido, né? Aliás, fazem até uso recreativo dessas substâncias, né? E não sabem com que estão lidando. Eu acredito que antes de você chegar nesse aspecto da Raja Yoga, ou desses domínios dessas forças, dessas potências, você deveria primeiro ser temperado pela Bhakti Yoga, pela devoção e pelo conhecimento. Entende? Porque é perigoso. Entendeu, Elis? Mas gratidão pela sua contribuição. Shiva Shambho. Gratidão, Elias. Gratidão, Dayan. E essa última fala tua, Dayan, eu fiquei aqui lembrando que é o autocontrole, né? E, consequentemente, o que leva é exatamente o outro contrário, que é a dependência. Aretusa, nesse momento. Está pedindo a palavra. Aretusa. Boa noite a todos. Só uma dica para quem tem filhos e netos. A história de Rama e Sita tem no YouTube. Não é um vídeo assim super produção, é em desenho. Então, mas quem quiser já ir mostrando esse lado para os seus netos e filhos é muito bom, é muito positivo. Eu já vim acompanhando através da Lúcia Helena Galvão, que ela faz a luz da filosofia, né? Todas as histórias indianas e de outras culturas também mundiais. Shiva Shambho, só isso. Sim, Aretusa, a Lucilene Galvão é maravilhosa. Ela dentro da nova Acrópole, né? Ela realmente é maravilhosa. Ela faz estudos maravilhosos. Por quê? Porque ela é uma filósofa, então ela busca a essência por trás de cada coisa. Qual o significado por trás desses símbolos, dessas representações? Porque isso são representações. Isso não deve ser tomado e entendido literalmente. Isso é uma grande metáfora. Isso é uma magnífica parábola, né? Isso está dizendo uma coisa, dizendo outra. Então, a lembrança de Juscelina Galvão é maravilhosa. Ela realmente é uma pessoa muito criteriosa e que tem contribuído muito, né, para o aspecto do despertar das consciências nesse momento planetário, né? Ela é um ser muito especial e deve ter encarnado com esse propósito, e ela está honrando essa encarnação de forma muito digna, muito bonita, né? Essa aí, quanto desencarnar, vai direto para os mundos espirituais. É uma pessoa linda, sem dúvida nenhuma. Gratidão, Aretusa, para a tua contribuição. Realmente, quando eu assisto, às vezes, os vídeos dela, eu penso assim, meu Deus, ela foi de Alexandria, ela já traz um conhecimento. E ela faz uma coisa que é importante, que é trazer, aproxima a filosofia das pessoas, né? Que isso é importante, porque a filosofia fica parecendo que é algo que está distante, só os grandes pensadores é que pode ler e entender, e ela não, ela faz essa aproximação. Ela simplificou, né, a filosofia para a gente. Ela traduziu, né, o que muitos complicaram a vida toda, por milênios, né. Perfeito. Thaís, querida, à vontade, a palavra é tua. Boa noite a todos. Bem, belíssimo. Acho que a gente trabalhou mais com o coração, né? Todos nós. Bem, eu fiz uma analogia com o mito de Sísifo, né? Fiquei aqui pensando acerca de Sísifo, né? Acho que a maioria conhece, né? O pessoal chegado à filosofia, né? Que sobe com a pedra, né? E fica por muito tempo com essa pedra até o momento em que ele tem a tomada de consciência, né? E aí eu fiquei pensando que com todos esses elementos que Gaia nos colocou através desse oráculo maravilhoso, muitas vezes a gente fica procurando essa devoção muito fora, né? Na inconsciência, como fazia Sísifo com a pedra, né?
não sabia ele que ele tinha o poder de não mais precisar carregar aquele peso, né? E eu estou aprendendo muito com vocês, não tenho conhecimento acerca desta sabedoria, mas ontem eu pude, antes de dormir, eu tive um sonho, depois, antes de dormir eu pedi, né? Estava lendo Saint Germain, e aí eu fiquei pensando acerca de que muitas vezes a minha devoção era esperar coisas muito fantasiosas, né? Eu acho que a gente fica esperando muito essas sincronicidades, né? E eu tive um sonho bem, muito ao contrário do que eu pedi, né? Um sonho, muitos elementos, muitas sombras, e era um sonho muito ruim, porque eu tentava subir a escada da igreja da cidade onde eu tô, que é uma escada bem longa, da catedral daqui, Nossa Senhora da Conceição. E cada vez que eu subia, o degrau fugia dos meus pés. E era um som muito angustiante, porque eu tinha que correr. E quanto mais eu acelerava, mais o degrau sumia, né, dos meus pés. E aí eu acordei muito angustiada, pensando, meu Deus, eu peço alguns sinais e me vê uma coisa dessa. Mas aí, depois eu refleti, né, eu precisava ver isso mesmo, porque todos esses elementos estão dentro e as sombras também estão. E eu precisava enxergar isso, porque por muitas vezes eu achava que a devoção estava ali, em subir só aqueles degraus ou fazer algumas adorações. E como Gaian trouxe sabiamente, né? A parte do coração estava um pouco distante. Na verdade, eu mais questionava o porquê que eu repetia tantas coisas, né? Tantos rituais, e eu não via muito sentido naquilo, né? Então, assim, tô me encontrando em um novo momento, deixando um pouco para trás aquilo que eu considerava devoção e aprendendo a construir muito mais a partir do coração. Também estou fazendo um curso com a professora Lucilena Galvão, já que trouxeram, ela é maravilhosa mesmo, na qual a gente está trabalhando que hoje o coração está muito mais de uma forma importante para a questão da espiritualidade do que se achava a neurociência com o cérebro, né? Então hoje a gente está trabalhando muito mais esse sentir. E eu acho que é isso. O conhecimento, o poder, mas acima de tudo, o amor. Porque muitas vezes a gente não vai atingir o conhecimento. A gente vai continuar buscando. Mas o amor já está desde sempre aqui, né? Acho que é isso. Obrigada por essa partilha maravilhosa. Gratidão, Thaís. Ô, Thaís, minha querida, você traz, né, o mito de Sísifo, que é maravilhoso, né? E, e tem algo muito interessante, porque ele é condenado a empurrar a pedra montanha acima, e quando chega lá, a pedra volta, ele tem que descer e empurrar de novo, morro acima, que representa muito a nossa condição do processo de reencarnação, né? Nós repetimos esses ciclos, empurrando pedra morro acima, né? Só que existe um grande pensador que é existencialista, aliás, ele trabalha mais com a linha da absurdidade, que é Albert Camus, né? E Albert Camus tem um livro que se chama O Mito de Sísifo, e ele fala algo extraordinário, que ninguém percebe, que Sísifo, quando empurra a pedra morro acima, que chega lá, a pedra rola para baixo de novo, quando ele está descendo para buscar a pedra, nesse momento ele está livre, ele não está carregando peso nenhum. E ninguém presta atenção nisso. Todo mundo só presta atenção na carga. No empurrar morro acima, ninguém presta atenção que ele, quando está descendo, está sem carga nenhuma. E não está subindo, está descendo. Entende? Então, às vezes, é preciso que a gente ponha o foco nesse momento.
em que eu libero a carga, que a pedra rolou para baixo, sei que eu vou carregar de novo, mas nesse momento eu estou descendo e estou sem carga. Porque se eu conseguir encontrar a plenitude nesse momento de vazio, de leveza, sem carga, a pedra se desintegra, porque a pedra sou eu mesmo que crio. Não foi o Olimpo, não foi Zeus que me colocou essa pedra. Eu é que criei essa pedra. Né? Então eu posso desintegrar a pedra. Ou seja, a maioria dos fardos que nós carregamos, eles são desnecessários. Somos nós mesmos que ficamos enchendo a nossa mochila. Aí vamos subir a montanha e não aguentamos. Por quê? Lá nos Himalaias, quando alguém vai tentar subir o Everest, né? A primeira coisa que se fala é elimina a carga. Não dá para subir com carga. Tem que ter um planejamento para carga mínima, mínima, mínima. Por isso que primeiro vão algumas pessoas da região preparadas para montar acampamentos, porque não dá para você levar carga alguma. Até as roupas têm que ser leves, tem que, né? Porque senão não sobe. Senão não sobe. E o que as pessoas fazem? O contrário, fica enchendo de bagagem. Bagagem de conhecimento, de um monte de bobagem, de penduricalho. Sentimentos inúteis, conhecimentos inúteis, posses materiais inúteis, tanta coisa inútil. Aí, quando dá 3 passos tentando subir a montanha, põe a língua para fora e desiste. Claro, com tanto peso, vai se chegar aonde? Né? Ou então fica nessa austeridade de Sísifo, subindo, descendo, subindo, descendo. Pobre Sísifo, que somos nós, né? Nós somos todos Sísifos. E quanto ao seu sonho, maravilhoso. Bom, no meu entender, foi muito claro. Os degraus ascensionais para chegar no alto, que você está vendo fora, que eram degraus concretos, quando você corre para pisar, eles somem. E você fica desesperada. Está te mostrando o quê? Que os degraus não são fora. Não é o que você pode subir do lado de fora. Os degraus estão indo embora. E estão te dando essa angústia, porque você não encontra mais aonde pisar. Thaís, você não encontra mais aonde pisar. Aí você tem 2 caminhos, ou se desespera e chora, ou se alegra e entende, fala, graças a Deus. Não tem mais degrau fora, acabaram-se. Gratidão, viu, minha querida? Gratidão, Thaís, gratidão, Gaian. Tem Luciane, mas eu já antecipo aqui a minha gratidão a todos presentes, Josefa, que apareceu, que bom, Josefa, Letícia, Luciane, Raimunda, Chile, Thaís, e depois da fala de Luciane, eu passo a palavra para o fechamento com Claudinha, e ainda que eu não possa continuar, a Claudinha faz o fechamento, tá bom? Sabem que hoje eu tenho sempre um compromisso depois daqui, mas vou ficar. Só depois mesmo é que, se tiver no horáriozinho, eu saio. Mas a gratidão a todos e a gratidão a Gaia por mais essa belíssima partilha que mexe com a gente, mas que antes mesmo dele chegar aqui, nós já somos trabalhados. Para. Luciane, querida. Ai, meu Deus, boa noite, boa noite, boa noite. Eu não ia nem falar, sabia? Mas eu vou pegar o ganchinho exatamente, que eu estou me emocionando muito, viu? Com tudo, com tudo, com tudo, com tudo, porque eu sou muito devota desse semideus, né? Que é essa manifestação. Eu sempre gostei muito de macaco, sabe? Muito. E aí, exatamente, vou pegar pelo finalzinho que você falou, sabe? Isso ali. Porque eu nem esperava. Tanta coisa, meu dia foi tão atribulado que inclusive, eu entrei atrasada aqui hoje, né? Mas eu estava sentindo, assim, sabe? Eu estou com outras demandas, assim, de trabalho ainda para tocar agora de noite, mas eu senti que eu tinha que vir para cá, sabe? Mesmo atrasadinha. E eu olhando para o relógio, né? E
7h10, 7, entre 7h20, já tinha passado o mantra. Eu não sei nem qual foi o mantra que vocês escutaram, né? Mas com certeza, eu não sei se foi o Hanuman com Krishna Das, eu não sei, né? Mas deve ter sido algum mantra, não sei, depois eu vou ver lá na gravação. Mas a gravação é depois do mantra, não é isso? É depois. Mas o que eu queria, assim, dizer é que eu aprendi muito, sabe? Na minha trajetória de vida, quando eu acessei a consciência de Hanuman. E foi exatamente uma das vezes, assim, lá no Hare Krishna, né, em algumas narrativas, mas foi muito forte para mim quando eu escutei exatamente o Krishna Das cantar, né? Cantar, né? E como o canto, né? O Narayana, né? Muito lindo a gente poder ler tudo. Eu estou falando da ressonância em mim, mas o quanto que eu aprendi, né, sentindo, sabe, o cantar, né, que você vê que todas as tradições elas cantam, né, que é muito diferente quando a gente aqui foi falado até sobre isso, quando a gente assiste um filme, né, tem várias manifestações e várias formas, não é, de estar falando e transmitindo conhecimento filosófico, cinematográfico, mas o que eu queria trazer aqui é a sensação de cantar, né? E quem puder, não sei dizer mesmo, não sei nem o que, é que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo aqui, quem puder escutar, não é? Com Krishna Das é muito lindo, né? Como é gostoso sentir o coração fervendo, ou se acalmando, ou se animando, ou se curando, né, escutando. E é isso, sabe? É isso que eu queria colocar aqui, a minha emoção, que eu me curei bastante escutando. Tem a passagem, inclusive, por sofrimento que Rama, né, passou quando ele foi comunicado que a consorte, né, o seu grande amor, tinha sido raptada. E o rapto também como se deu, né? Tem muito aprendizado, muito aprendizado. Sou muito ligada no momento em que Sita é roubada, né? Porque você veja essa questão do que manifesta em Sita, né? E eu tenho uma amiga, uma grande amiga, que ela tem esse nome de iniciada, Sita. No momento em que Sita é raptada no jardim, porque Rama tinha falado para ela, olha, não passa esse limite aqui da defesa, ele ia para uma batalha. E exatamente o que acontece com a gente até no dia a dia, né? Foi a magia que essas forças evolutivas, que essas forças das sombras, né, utilizam para a gente cair nas ciladas, né? E aí é quando eu me identifico muito com a figura da mulher também, quanto que a gente passa, né? Esse meio de mundo. Foi na pré-história, mas hoje a gente ainda, né, sem querer, a gente cai também. E aí o que eu queria trazer é exatamente, né? Cantar Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Né? Então, é uma felicidade muito grande. Quanto mais a gente vai cantando, é um mantra tão simples, né? Mas a gente poder escutar mais, ouvir mais. É muito simples aprofundar nesse canto. Só isso. Hare Krishna, Hare Rama. Então, Sueli já saiu. Gratidão, Luciane. Então, vamos nós. Carta C1, Hanuman, a devoção. Devoção, total relação com amor.
Um ser devoto conecta-se a algo que acredita, sente uma ligação real, mesmo que seja espiritual, canaliza as emoções através das orações, súplicas, preces, rituais, com o objetivo de alcançar a plenitude. E deixo aqui uma pergunta para refletirmos. Será que sem compreensão encontraremos a natureza do nosso ser sem a devoção? E agora, voltados com a devoção para o nosso coração, recitemos nossa sintonia navidiana. Eu sou a presença, eu sou a presença divina, eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho. Eu sou a presença divina da luz que brilha no coração e ilumina o caminho, revelando a verdade. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor, edificando a felicidade e a paz. Eu sou, eu sou, eu sou. Gratidão. Que tenhamos uma boa noite. Gratidão, Gaiane, por suas palavras, por suas orientações. Um estudo grandioso, cada quarta-feira. E sexta-feira estaremos aqui juntos. Gratidão infinita.